O Deus católico e o Deus protestante são deuses diferentes? Existem dois deuses? Como é que funciona isso? Essa foi a pergunta que eu recebi do Alessandro. Alessandro, obrigado pela pergunta e obrigado por deixar usar a sua pergunta para fazer esse vídeo, para puxar o tema, tá? A pergunta foi a seguinte: Tiago, sou meio leigo no assunto, mas existem dois deuses? Um dos católicos e outro dos protestantes? A pessoa será salva pela religião ou pela fé em Deus? A pergunta é boa, eu acho que é um assunto que vale a pena tratar. Ó, presta atenção, eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha, tá? Mesmo que você já tenha pensado um pouco sobre isso, eu quero te trazer uma reflexão com um exemplo bem lúdico, tá? Então eu vou desenhar para você o que eu quero dizer com isso. Então vamos falar sobre Deus. Vamos entender o que significa Deus. E para isso eu quero usar um exemplo. Vamos supor que a minha esposa seja meu aniversário, por exemplo, e a minha esposa resolva chamar pessoas para me fazer uma homenagem, sei lá, para levar um bolo para mim. Então a gente vai num restaurante e aí ela diz pro pessoal: olha, o meu marido chama Tiago e eu quero que você leve um bolo para ele, tá? Então é isso, meu marido é o Tiago, você vai levar um bolo para ele. Então a gente vai no restaurante e quando chega no restaurante tem outro Tiago lá. E aí o pessoal leva o bolo e faz a homenagem pro Tiago errado. Qual foi o problema aqui? O problema aqui é que, no final das contas, chamar alguém de Tiago não garante que você vai ser bem-sucedido na sua tarefa. Porque pode ter outro Tiago. Pode ter outra pessoa ali que seja confundida com você. Chamar algo ou alguém de Deus não garante que esse Deus seja o mesmo Deus que nós estamos falando. Por quê? Porque o que vai definir quem é o Tiago certo são as características. Para a pessoa saber para que mesa ela tem que levar o bolo, ela tem que falar assim: olha, você vai levar para o Tiago. O Tiago é um cara que veste preto, tá sempre de camiseta preta. Ele é lindo, maravilhoso, é ele, entendeu? Então eles vão levar para mim, né? Logicamente. Tem as características. O cabelo dele é assim, a pele dele é assim, ele está vestido da seguinte forma. Então, no caso dessa pessoa chegar lá no restaurante e ver um Tiago de cabelo dessa cor e outro Tiago de cabelo de outra cor, ela vai saber qual Tiago é, por causa das características. Se a gente aplicar essa mesma ideia a Deus, é impossível que nós dois chamemos a Deus de Deus, mas se eles tiverem características diferentes, é impossível que a gente esteja falando da mesma coisa. Exemplo, você acredita num Deus que não é todo poderoso, ele não pode todas as coisas. Eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Mesmo que a gente chame de Deus, mesmo que eu dê o mesmo nome que você está dando, a gente não está falando da mesma coisa. Porque o seu Deus tem uma característica diferente da característica do meu Deus. Concorda? Entende o que eu estou querendo dizer? Não basta chamar Deus de Deus. Deus não é nome. Deus é uma função. Você pode fazer isso aqui, ser o seu Deus. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. É que o que garante que você esteja falando do Deus certo é exatamente as características que ele tem. Ponto. Próxima questão. Como a gente sabe dessas características? E aí que a maioria das religiões se divergem. Por quê? Porque as religiões buscam esse contato com Deus, mas elas usam um sistema, uma gama de informações diferentes. E aí a gente vai excluir aqui do assunto as religiões que não são cristãs, só para a gente ficar numa mesma bolha aqui, tá? Então vamos falar, por exemplo, de católicos, protestantes e as religiões cristãs de uma maneira geral. Vamos pensar que você... Bom, tudo bem, então a gente acredita em Deus e a gente vai religiosamente buscar quem é o Deus verdadeiro. Qual a fonte de informação a gente vai usar para isso? E aí você diverge muito grandemente entre as religiões. Por quê? Porque os protestantes vão dizer que eles acreditam que a fonte de revelação primeira é a Bíblia, e única. Então, a única fonte de revelação verdadeira, genuína e segura e confiável são as Escrituras. Por quê? Porque através das Escrituras, Deus resolveu se revelar ao seu povo. Agora, você tem outras religiões que, além das Escrituras, além da Bíblia, tem outras fontes de informação. Então, por exemplo, os católicos, além das Escrituras, eles adotam a tradição da igreja.
é inevitável que isso gere crenças diferentes. Entende? Que isso gere características diferentes. Por quê? Porque você tem duas fontes de informações. Você tem uma que é comum às duas religiões, entre aspas, mas você tem uma outra que os católicos aceitam e que os protestantes não aceitam. É o mesmo exemplo com os adventistas, por exemplo, que além das escrituras, além da Bíblia, eles também acreditam que os escritos de Ellen White são confiáveis, ela profetiza. E que foi Deus que revelou para ela do mesmo jeito que Deus revelou as escrituras para os apóstolos. Então, a Bíblia e os escritos de Ellen White têm peso igual de palavra de Deus. É inevitável, novamente, que você tenha conclusões diferentes acerca do mesmo assunto. Entende? E assim, tem outras religiões do mesmo jeito. Então, isso parece uma discussão meio sem sentido. Mas, no final das contas, ela é muito mais importante do que parece. Por quê? Porque se você acredita que lá no fim, quando você se for, quando você encontrar com Deus, você vai dar conta de onde você depositou sua fé, esse assunto passa a ser extremamente relevante. Por quê? Porque depositar a sua fé no lugar errado pode fazer com que você perca a sua vida inteira adorando um Deus que não existe. Já parou para pensar nisso? É como se a minha esposa tivesse comprado o bolo e o pessoal chegasse no restaurante para cantar parabéns para um Tiago, que não sou eu. Porque eu existo, eu tô aqui. Não sou eu. Eles vão em outra mesa e cantam para uma mesa vazia. Porque se a gente parte do pressuposto que não existe outro Deus, então qualquer Deus que não seja o Deus verdadeiro é um Deus falso e nem existe. Entende como isso é importante? Entende como essa discussão é realmente relevante? No final das contas, não é assim, a pessoa será salva pela religião ou pela fé em Deus. A questão não é essa. A religião não salva ninguém. As escrituras dizem que quem salva é Cristo. Mas se você segue uma religião que não acredita, por exemplo, que Cristo é Deus, como esse Cristo pode te salvar? Como isso pode se encaixar na revelação das escrituras de que diz que a salvação é por meio da fé e a fé depositada em Cristo e aquele Cristo que as escrituras dizem que é? Se você deposita a sua fé em outro lugar, você está depositando num lugar onde não existe salvação. Então, essa discussão é extremamente relevante. É uma discussão muito importante. E, no final das contas, é muito negligenciada, porque a gente quer acreditar que, não, ele está lá, naquele outro lugar lá, a gente está em lugares diferentes, eles creem completamente diferentes, mas Deus é um só. Então, mas se ele tiver outras características e se ele estiver contradizendo a fonte de informação que você acredita correta, ele necessariamente é um Deus falso. Entende? Então, se eu digo que Deus sabe de todas as coisas e você diz que Deus não sabe de todas as coisas, não tem como os dois estarem certos. É impossível que esses dois deuses sejam verdadeiros. Um deles é falso, inevitavelmente. Então essa é uma discussão relevante. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas pense com cuidado, porque isso é uma coisa que pode custar a sua eternidade. E não é brincadeira. Né? Então deixa aqui seu comentário respeitoso, assim como fui respeitoso nesse vídeo. E espero que eu tenha te trazido uma reflexão. Se você não parou para pensar nisso, está na hora de pensar, porque isso realmente é essencial para a nossa fé. Fica com Deus.